Boa noite para todo mundo que estava junto com a gente no React e acompanhou aí a eliminação da seleção brasileira para o Uruguai nas quartas de final ainda da Copa América. Então, nem entre os 4 estamos na Copa América, uma competição que a gente estava se acostumando a ter até facilidade de alguma forma de jogar. Perdemos a última para a seleção argentina e dessa vez a gente não chega nem perto da final, porque não avançamos nem a semifinal. O Brasil já fica pelo caminho. Numa atuação que não foi boa da seleção brasileira, mas aí também preciso ser justa que o jogo como um todo não foi um jogo bom. Não dá pra dizer que o Uruguai também super jogou. O Uruguai fez muitas e muitas faltas. Mas também é verdade que o meio-campo da seleção brasileira hoje praticamente não tocou na bola. O Dorival demorou muito pra fazer substituições. As primeiras substituições que o Dorival faz na seleção brasileira são com 35 minutos do segundo tempo. E nesse primeiro momento fazendo substituições de 6 por meia dúzia, mesmo o Brasil já tendo um jogador a mais, porque o Nantes tinha sido expulso pelo Uruguai um pouquinho antes. E depois, sim, ele faz uma substituição, aí tira um meio-campista, coloca um atacante, tentando, depois, com 42 do segundo tempo, conseguir pressionar um pouquinho mais o Uruguai. O Brasil não faz uma boa Copa América, e isso, pra mim, só é resultado do que o Brasil fez no último ano, em 2023. Quando depois de perder, de ser eliminado lá na Copa do Mundo em 2022, o Brasil já sabia que não teria técnico, ficou um ano inteiro esperando por um treinador que não veio, ficou tentando entender o que ia fazer e, no fim das contas, escolhe Dorival Júnior. Não acho que a culpa seja do Dorival desta eliminação, a gente tem críticas a fazer, mas isso, pra mim, nada mais é do que a colheita do que a CBF plantou durante esse tempo depois da Copa do Mundo. Boa noite, Giovana Kiel. Boa noite. A gente não sabe nem por onde começar. O que a gente pode falar é que, em primeiro ponto, o resultado não surpreende ninguém. A gente já esperava. Se viesse uma vitória, se viesse uma classificação, se viesse inclusive um grande desempenho, seria mais surpresa do que essa eliminação, pelo que a seleção brasileira vem apresentando. E eu realmente não consigo reconhecer alguns jogadores inseridos na seleção brasileira, principalmente os jogadores do meio-campo. Eu não consigo entender por que o Dorival demora tanto para tomar algumas decisões antes do jogo começar e principalmente depois. Eu não entendo para que barrar tanto o Endrick nesse time titular. Eu não entendo por que toda hora trocar 6 por meia dúzia, mesmo você estando com um jogador a mais em campo. Eu realmente não entendo, assim. Não sei, tudo isso é medo de perder o cargo? Eu acho que primeiro ponto, quando você não gera uma mudança, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. E é isso que está acontecendo no Brasil. O Dorival parece que está com medo de se arriscar, e aí o Brasil não consegue se desenvolver, porque nitidamente a ideia inicial não tem funcionado. E aí acho que a gente vê... Primeiro que o Dorival, em algum momento, tenta fazer substituições durante a Copa América, e aí é sempre Savinho, Rafinha, Savinho, o que não sei se exatamente muda muito do jogo da seleção brasileira, e daqui a pouco a gente vai, óbvio, falar aqui também da rodada do Brasileirão Betano, enfim, mas a gente precisa falar muito sobre o que aconteceu com a seleção brasileira, porque é uma seleção que, e muita gente que falou sobre isso, tá, no jogo contra a Colômbia, que foi o jogo passado, ainda pela fase classificatória. Que o Brasil perdeu muito no meio-campo contra a Colômbia. E é uma verdade, acho que o Brasil ali, principalmente no segundo tempo, não conseguiu jogar muito. E aí, quando chega contra o Uruguai, o Brasil, mais uma vez, não tem um meio-campo que consegue jogar. Um jogo com muita ligação direta, um jogo que não tem os meio-campistas participando. E na hora da disputa de pênaltis, de verdade, até agora eu não consegui entender o que a gente fez abrindo a disputa de pênaltis com Éder Militão. Com todo respeito ao Militão, e eu concordo que o Militão é um grande jogador, um excelente zagueiro, mas a gente abrir a disputa de pênaltis com o Militão, assim, não faz nenhum sentido. E aí depois, a sequência, ela é de jogadores que foram entrando, então a gente teve o Militão de titular que bateu as cobranças de pênalti. De resto, a gente teve Andrés Pereira, Douglas Luiz e Martinelli. Então, e o Martinelli, aliás, o único atacante, né, a bater um pênalti. Então, assim, tem muita coisa pra gente discutir aqui. Tudo bem, Vitor Sérgio? Boa noite. O que você achou dessa atuação da seleção brasileira? Então, eu até falei sobre isso. Boa noite, Tainá, todo mundo aqui ligado no programa. Até falei sobre isso. Depende do que você esperava da seleção brasileira. Se você esperava que a seleção fosse amassada pelo Uruguai, acho que a avaliação é até boa. Porque a seleção não foi amassada pelo Uruguai. Aliás... até quando eu publiquei que o Brasil tinha perdido nos pênaltis, alguém falou, merecida a classificação do Uruguai. Eu falei, peraí,
Se for por quem... O Uruguai mostrou muito mais. Se for por quem jogou hoje, deveriam os dois ser eliminados, né? Porque o futebol do Uruguai foi paupérrimo. Mas se você achava que o Brasil seria amassado pelo Uruguai, a avaliação do Brasil é boa, porque não foi amassada pelo Uruguai. Foi competitivo. Se você achava que o Brasil ia produzir alguma coisa, a avaliação é péssima das péssimas. Péssima das péssimas. O Brasil finalizou uma bola dentro da área, no jogo inteiro, e essa bola vem de uma assistência que seria uma assistência do goleiro. Uhum. Então, assim, um jogo pobre, paupérrimo, de algo que parece que a gente ficou, sei lá, 6 jogos, com esse são 8, né? 8 jogos e não conseguiu avançar em nada. De um treinador que teve problemas para mexer. Acho que as mexidas deveriam ter sido feitas antes e menos de um pelo outro. Mas, assim, se você analisar, não é muito diferente do que poderia, considerando que a gente ficou um ano sem trabalhar, né? Acho que é isso. A gente está colhendo o que a gente plantou. Exatamente. A gente está colhendo o que A gente plantou? Né? No caso não, né? A gente ficou parado, sentado, esperando alguém Então, plantar. assim, hoje, o futebol, ele não tem mais aquilo de você falar, ó, reúne 11 brasileiros que vai ganhar de qualquer um. Não tem mais isso. Hoje você precisa que os 11 brasileiros formem um time. E a gente tá pagando pagando esse preço aí. E acho que mais do que isso, assim, acho que a gente até em algum momento pode ter tido isso na história, mas hoje a individualidade raramente tem ganhado competições. Sozinha, né? Sozinha. Ela te coloca Sozinha. em outro Porque a gente patamar, tá falando de, mas por ela exemplo, não vai te na fazer Euro, campeão. de uma França e de uma Inglaterra que, estão classificadas para semi da Euro, que tem muitas individualidades, mas e o time? E aí- Funciona? Não funciona. E aí um ponto, sem querer falar, você lembra quando a gente tinha discussões aqui nesse programa, ou em sorteio de Copa do Mundo, que a gente falava, não, o Brasil ficou um ciclo inteiro sem enfrentar a Europa? E o que eu falava? É importante enfrentar a Europa, mas isso pode significar pouco. O Brasil ganhou da Inglaterra, e o Brasil jogou melhor que a Espanha, e só não ganhou porque foi assaltado dentro do jogo. E tá aí, a Espanha sempre finaliza a Euro, a Inglaterra também aos trancos e barrancos. A Espanha é o melhor time da Euro. E o amistoso representou pouco, porque isso sozinho não Verdade. resolve. Verdade. Isso sozinho não Mas resolve. E na Copa América, Porque também 4 jogos, ele uma tem- vitória. O amistoso também pode ser encarado de uma outra forma, né? Por essas seleções. Por essas seleções e pelo Brasil. Exato. Exatamente. Aham. Então, assim, é um ponto. Mas aí aí a gente não tem muito o que fazer, né? Porque em qualquer momento da história a gente poderia Não, marcar mas é amistosos só com as pra... outras. Exato, é só pra reforçar o que o Vess falou, né? Que não importa se é contra a seleção europeia. Eu acho importante, mas isso não Eu define acho muito melhor. porque eu um acho melhor contexto que em de frente, mas amistoso. isso não resolve. Eu também acho. Até porque eu costumo dizer, isso estatisticamente que eu comprovei, de 2002 para cá, o ciclo que a gente mais enfrentou europeu, e europeu top, tá? Só pesquisei europeu top. As campeãs do mundo, mais Portugal e Holanda. Só. Foi qual? Mano Menezes. 2014. O ciclo do de 2014. Mano. Exato. E terminou do jeito que terminou. Mano Então, Menezes assim, e Filipão. isso não é garantia de nada. Mas, assim, é muita coisa. E não quero ser escroto aqui de dizer... O Brasil está onde ele estaria pegando um trabalho que começou em março. A verdade é essa. O trabalho começou em março. Ele está onde ele estaria. É isso. Mauro, você entendeu alguma coisa das escolhas na definição de quem iria bater os pênaltis? Boa noite, Maurício. Boa noite, Tainá. Boa noite, Giovana. VSR, já estamos com boa noite já desde vocês estavam mais bastante. Para quem ainda está vendo aqui, obrigado, porque realmente não tem o menor interesse em ver agora o Brasil eliminado sábado de Tem gente manhã. que tem, porque é importante a gente discutir Exato, o Brasil. não, é legal. Pode discutir, mas calma, vamos discutir também. Venezuela e Canadá foi melhor que Brasil e Uruguai. Não, mas não é melhor você está sendo... Foi muito melhor. Tá. Melhor o senhor está sendo caluniador, já diria o... Mentiroso, caluniador e caluniador. Melhor não, Cara, mas foi muito melhor. Quando Venezuela e Canadá é melhor, com todo respeito, já desrespeitando, e muito melhor do que Brasil e Uruguai, a gente precisa repensar o Uruguai e começar a pensar o Brasil. E, de novo, a gente não precisa parar para pensar, a gente pode pensar andando, né? Mas parece que o pessoal anda e já sabe o resto da expressão. Em relação à disputa de pênaltis, realmente não é o normal, o Militão abria os pênaltis, mas pelo menos ele fez, né?
A informação que a gente tinha é que o Martinelli estava batendo pênalti bem, o Douglas Luiz foi um dos melhores batedores, e isso acontece na história do planeta. O melhor batedor perde, o craque do jogo perde, isso ok. Então. Mas assim, os pênaltis até nem me irritam muito, irritam como torcedor, claro, mas enfim, como analista, porque de fato eu esperava 1-1, esperava muito mais futebol do Uruguai e do Brasil. Para mim, o Uruguai era favorito, mas eu achava que sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, a gente ia conseguir segurar um empate e ia perder nos pênaltis, como de fato perdemos. Mas é muito pouco para o Uruguai e ainda menos para o Brasil. Dava para ser muito melhor? Claro que dava. Mas muito melhor, aí é o maior problema. Aí não é só do Dorival, do Diniz, do Ramon, do Edinaldo. É o que temos. Infelizmente, não é ainda... Pode, mesmo com que temos irmos mais longe, claro, nessa Copa América e até 26. Mas para hoje, é o que temos. Mas o que você quer dizer com o que temos, Mauro? De jogadores ou comissão técnica, trabalho? de ideia de Começou há jogo. pouco tempo, não tinha como exigir mais do que teve. Também, mas é para se exigir um treinador. Até a pessoa que é o Dorival Júnior. É o que falou a Giovânia, que a gente tem visto. Alterações muito óbvias, extremamente conservadoras, previsíveis e atrasadas. O que demorou de novo para mexer, inclusive com o jogador a mais, desde a expulsão do Nandes, é um absurdo.